Vai. Hoje nós vamos estudar uma parte da gramática que se chama sintaxe. O que é sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que estuda a função das palavras. Então, qual é a função que cada palavra se organiza na frase, né? Então nós vamos estudar frase, oração e período, né? O que é a frase? A frase é um enunciado de sentido quê? Completo. Então eu tenho o seguinte exemplo: que calor, né? Então aqui existe verbo? Não, não existe verbo. Se não existe verbo, eu posso dizer que esta frase é uma frase nominal. Então eu tenho aqui, no segundo exemplo, vivi em Itaipu, né? O verbo viver em Itaipu. Então a frase é o quê? Frase verbal. Então toda vez que eu encontro uma frase que não tenha verbo, é uma frase nominal. E quando contém verbo, né, é uma frase verbal. Tem um outro exemplo: silêncio, né? É uma frase. Ah, não é uma frase só porque tem frase. Geralmente os alunos entendem que frase é que tem várias palavras. Não. A frase, ela precisa ter o quê? Sentido completo. Então se eu digo silêncio, é uma frase, porque eu fui entendido, né? É uma frase o quê? Nominal. Então se eu tenho salão de cabeleireiro, salão de beleza, né? Também é uma frase, só que frase nominal. Agora nós vamos ver o que é uma oração. A oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? A locução verbal, ela gira em torno de dois verbos que tenham um mesmo significado. Então se eu digo eu estou andando, né, o verbo estar, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Então eu tenho dois verbos. Então isso eu posso dizer que é uma locução verbal, né? Então eu tenho aqui um exemplo: Câmara aprova fim dos salários extras. Então eu percebo, então é uma frase verbal ou nominal? É uma frase verbal. É? Por quê? É uma frase verbal que se intitula como uma oração, né? Então a oração, ela gira em torno de um verbo. O verbo aqui é o verbo aprovar. Então Câmara aprova fim dos salários extras, né? E o verbo vai dar o significado à frase. Se eu tiro o verbo aprovar e digo Câmara, fim dos salários extras, você não consegue entender. Porque falta o quê? Falta o verbo para poder dar o quê? O sentido à frase. No segundo exemplo, eu tenho na sala vários alunos vascaínos. Então, se eu tiro aqui, né? Se eu tiro aqui este verbo que está implícito, na sala, vários alunos vascaínos, falta aqui um verbo. Então muitos alunos podem pensar que na sala, vários alunos vascaínos, é uma frase, é uma oração ou uma frase nominal. Mas não é uma frase nominal, é uma frase verbal. Por quê? Está implícito aqui o verbo haver. Então na sala há vários alunos vascaínos. Então eu posso considerar essa frase como uma oração, tá? Porque tem o verbo haver aqui. E o que é o período? Não é? Período é a frase que se estrutura em torno de uma ou mais orações, com pausa bem marcada, por ponto final. Tem que decorar isso. O que é um período? O período, ele tem sempre ponto final, interrogação, exclamação ou reticências. Não pode cair na prova, não é? Assinale das alternativas abaixo o que é um período. Aí a banca pode organizar dessa forma.
pode colocar isso aqui, ó, é a frase que se estrutura em torno de uma ou mais orações. Tá certo? Tá aproximadamente certo. Mas para ela estar completamente certa, ela tem que estar com pausa bem marcada, por ponto final, interrogação, exclamação ou reticência. É uma questãozinha fácil, mas que eles podem colocar no concurso como pegadinha. Então tem aqui um exemplo de período simples. O período simples, ele somente tem um verbo. Então eu tenho lá, venci. Tenho lá o verbo vencer. É uma oração? É uma oração. Às vezes o aluno pensa que oração, eu preciso ter uma oração longa, né? Várias palavras em torno de um verbo. Não. Aqui eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, isso aqui eu posso considerar uma oração. Chove muito aqui. A mesma coisa. É um período simples. Não é? Porque é uma frase que gira em torno de uma, daqui, ó, venci, né? Com pausa bem marcada, com ponto final, ó, o ponto aqui. Né? O segundo, ó, chove muito aqui, com a exclamação. Então é um período simples. Já no período composto, não é? Eu tenho uma... Se é composto, ele é composto de mais orações. Então eu tenho duas orações. Então eu estou brincando com as mulheres aqui, ó. A virtude das mulheres é... Aí aqui eu tenho, ó, verbo ser. Né? Então eu tenho um verbo. Que elas nunca fofocam. Né? Verbo fofocar. Então eu tenho dois verbos. Então eu tenho o quê? Duas orações. Dois verbos. Né? Verbo e verbo. Eu tenho duas orações, então eu posso chamar de período composto. Com essa pequena base, já vai dar para nós fazermos vários tipos de exercícios e pegadinhas que caem em prova. Então vamos ver.